Olá pessoal, bem-vindos ao canal Paideia. Estamos aqui de novo, eu e o William, para trazer mais um assunto muito legal para vocês, né? A nossa pilha que é para falar de ciências humanas e ciências da natureza, né? Tudo junto e tudo misturado, como era os gregos lá na Paideia, né, William? E hoje a gente vai trazer mais um quadro, né? Do nosso quadro Tabela Periódica, falar sobre o ouro, né, William? Então o que a gente diria do ouro para eles? Pois é, o ouro, além de nós tocar naquele assunto que a gente sempre... Porque quando fala do ouro, todo mundo fica ligadaço, assim, né? Pô, cara, ouro, dinheiro, grana. Além de falar que ele é um metal extremamente nobre, a gente vai trabalhar algumas coisas bem técnicas, né? Sendo obviamente que tem a ver com as nossas disciplinas, né? Já que a gente é professor. O elemento químico ouro, então, ele tem número atômico 79, tá? Então ele fica lá no período sexto, né? E no grupo 11 da tabela periódica. Ele é um metal de transição interna, aí a gente vai ver o que é esse metal de transição depois. E ele tem umas peculiaridades interessantes que a gente vai citar também. Mas, já que ele tem o número atômico 79, significa que ele tem 79 elétrons e 79 prótons, tá, gente? O número atômico sempre vai ter o número de prótons igual. E o número de elétrons também, se ele estiver estável, tá? Beleza? Então, fica essa dica aí. Lembrando que o número atômico não, aliás, o elemento químico ouro, ele começa com AU, tá? Então lembre-se que ele não começa com o O ali, né, de ouro. Por quê? Porque vem do latim, né? Aurum, que significa brilhante. Brilhante, obviamente, que é aquela coloração magnífica que ele tem. E vocês notam, né? Vocês podem notar que esse ouro, ele não oxida, né? Ele não vai lá ali começar que nem o cobre, que nem o ferro, que vai reagir com oxigênio. Aí já mostra, então, que ele é um metal extremamente nobre. Sim. E muito utilizado na indústria, que também a gente vai falar um pouquinho depois. Cabe lembrar também que esse ouro ele é extremamente maleável, extremamente denso, tá? Quando eu falo de densidade, eu estou falando sobre uma determinada massa em um determinado volume. Então é a relação da massa com o volume. Sim. Só para vocês terem uma ideia, o chumbo está em torno de 11 gramas por centímetro cúbico. Muito denso, por isso que a gente utiliza ele até para pesca, né, claro. E tal, aquela história do chumbo, vocês entendem do que eu estou falando a relação, né. E o ouro, então, ele vai para 19,30 gramas por centímetro cúbico, ou seja, extremamente mais denso. Mas eu vou pescar com ouro. Vou pescar com ouro, pô, se bobear atrai mais peixes, né, não vai saber. Mas tudo bem, não é bem por aí. Entrando um pouco, então, nessa questão do ouro, das peculiaridades que ele tem, a gente tem que lembrar também que ele é um metal, né, um metal de transição, e ele tem a capacidade de formar ligações metálicas. Quando ele faz essas ligações metálicas, gente, são vários ouros, AU, elementos químicos reunidos, aí eu formo uma barra de ouro, tá? Aí que tem a noção. Então, eles ficam com os elétrons distribuídos aí nessa barra de ouro. E eles não têm esse elétron é desse ouro, este elétron é desse ouro. E os elétrons ficam mergulhados aí, ficam jogados nessa barra. Os elétrons ficam bem livres aí. Então ele tem uma facilidade na condutividade elétrica, ele conduz a eletricidade de forma bem eficiente, e por isso que é chamado essa peculiaridade dos elétrons livres de nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Então lembre-se, a condutividade é muito alta. Por isso que ele é usado, né, na indústria para recobrir placas eletrônicas, como placas de computadores, placas de celulares, essas coisas. Falando um pouco dessas placas de celulares, placas de computadores e tal, a gente pode entrar na questão da reciclagem desses materiais. A gente sabe que a extração desses elementos químicos, né, como o ouro, a gente acaba degradando a natureza. E também não é fácil de encontrar, né, uma jazida de ouro, né? Não é tão normal, né? Então fica difícil de a gente encontrar em qualquer lugar. Então a gente precisa da reciclagem nesse ponto. Então as indústrias belgas, que são as mais conhecidas, digamos assim, aquelas que mais trabalham com essa questão, e tem aqui filiais no Brasil, elas recolhem essas placas através de ONGs, através de algumas campanhas de recolhimento de resíduos eletrônicos, acabam levando para suas indústrias e fazendo a mineração dessas placas, tá? Eu digo mineração porque é uma mineração, ali eles conseguem tirar através da densidade, através de alguns métodos, que também não é tão fácil, né, de lidar com isso. Eles conseguem liberar os metais pesados, os metais de base, que a gente vai falar como o chumbo, e os metais nobres, que é o ouro. Então eles conseguem tirar o ouro dessas placas. Vou pegar e começar a vender placa. Não é bem assim, tá? A gente precisa de uma quantidade enorme. Sim. Mas que bom que tem essas reciclagens, né? Porque lá no século XVIII, se a gente for pensar, né? No século XVIII a gente tinha, que onde começou, né? Essa extração do ouro no Brasil, né? A gente sabe que depois com o tempo foi ficando escassa, né? Que até o Sandro vai comentar um pouco sobre isso depois, né? Mas a gente não pode falar somente disso, né? A gente tem que citar os alquimistas nessa jogada toda. Sim, claro. Os alquimistas lá, na Idade Média, eles tiveram uma situação muito importante, tá? Que foi querer transformar metais de base, como chumbo, em ouro. Então eles queriam fazer essa transformação. E a gente sabe que não é possível, né? Não tem como, né?
Eu acho que até tem referência sobre música, que o Sandro estava Sim, comentando antes, né? O Raul Seixas aqui, ele tem uma música chamada Ouro de Tolo, eu já tinha indicado esse disco aqui, que é do Krieg Rabandolo, o primeiro disco de 73. É claro que a música tá falando, ironizando a classe média da época, que se contentava com o tal do milagre econômico da ditadura militar, né? Em outro momento a gente vai falar mais disso para vocês, mas o milagre econômico a gente sabe depois que não foi milagre nenhum. O Brasil cresceu economicamente, mas não houve nenhum tipo de redistribuição de renda. Ou seja, os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres, né? Então, Ouro de tolo. é o ouro de tolo que o Raul vai questionar aqui. Tá só a metáfora, ele não fala do elemento, né, químico em si, mas o próprio nome da música já traz exatamente a ideia de que aquele ouro, ele, né, ele era pros tolos, era, né, hoje, né, a gente coloca, né, vender gato por lebre, vamos utilizar uma forma assim. Então lá no Ouro de Tolo, que é uma música sensacional do Raul, ele já fala disso, né, William? Pois é, né? A questão do ouro, do tolo, também a Idade Média eles tratavam também, usavam essa expressão ouro de tolo porque sabiam que não era. Muitas pessoas sabiam, não é que sabiam, né? Mas eles acreditavam que não era possível transformar o chumbo em ouro. Então, pô, é uma lorota, a gente sabe que não tem como e pronto. Então veio também já dessa época essa expressão, né? E a alquimia na Idade Média é evidente, era o único tipo de química que eles tinham. A Igreja Católica não permitia avanço científico, não podia nem exumar corpo. Então, né, então os caras tentaram, por que não? Vamos tentar. Tem gente que acredita em cada coisa hoje. Mas não é porque os alquimistas tentaram fazer isso e não é possível que eles não foram importantes. A gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Tem livros que contam essa história. Eu e o Sandro tava trocando uma ideia, porque esse papo é bem descontraído, né? Com a ideia é isso aí, né? Eu e o Sandro tava trocando uma ideia nessa questão da condutividade elétrica, né, isso é muito dos metais, do ouro em si, que tem uma ótima condutividade elétrica. O Sandro me contou um detalhe, né? Uma história pessoal do meu pai, né? um beijão pro meu pai, o Silvio, que tá lá em Porto Alegre. Olha só, eu era mecânico, né? Além de ser professor, eu fui mecânico de automóvel. E trabalhava com meu pai também, né? E aí ele foi mexer numa bateria e com uma ferramenta lá, uma chave L, muito boa que a gente tinha, ele fechou o curto-circuito da bateria, encostou o positivo e o negativo e a aliança dele derreteu. Ele machucou o dedo, ele perdeu a aliança, derreteu por causa da condutividade. Era muito rápido, ele perdeu a aliança, se machucou, saiu, né, com muita dor. E essa história, né, pessoal, que eu fui aprender exatamente por isso. Poxa, que baita condutor que é o ouro, né? Não, e não só a condutividade. Como tu falou que ele derreteu, Sandro, é interessante porque tem outra propriedade do ouro, que ele é extremamente maleável. Eu não sei se a gente comentou, até se eu comentei, tudo bem, vamos repetir. Ele é extremamente maleável, ou seja, é muito fácil transformar o ouro em diferentes tipos de materiais, né? Por isso que ele é muito utilizado também na indústria para condutividade, tá? Na saúde também, mas não vamos entrar nessa questão, tá? Em outro momento. Isso. Voltando um pouco na história, então, lembrando que essa extração do ouro, né, do Brasil, ela começou lá no século XVIII. Né? Exato, a extração do ouro no Brasil, ela começa no 18 e, claro, o Brasil foi descoberto no século XVI, 1500, todo mundo sabe disso. E os portugueses não encontraram ouro imediatamente, né, William? Eles sabiam que tinha, os indígenas conheciam aquele metal, mas os indígenas não sabiam onde é que tinha, eles não estavam escondendo o ouro, né? Eles simplesmente não davam nenhum valor para aquele ouro. O Thomas Moros fala lá, né, podemos botar aqui o Thomas Moros depois na sua utopia, que a natureza ela é uma excelente mãe, ele escondeu os metais que são inúteis, ouro, prata, em profundidades e rios, e que nem precisa tanto. Aquilo que realmente a gente precisa, que é água e ar, ela deixou descoberto para todo mundo. Grande, né, sacada do Thomas Moros do século XVI, e o ouro estava realmente escondido lá no século XVIII no Brasil, quando ele foi descoberto, no final do XVII, na verdade. E a descoberta do ouro, ela modificou muito, e aí vem umas dicas, né, pro Enem, que pode cair, acho que esse ano vai cair alguma coisa relacionada ao ouro no Enem. Tá? O que a gente tem que saber primeiro sobre o ouro, tá, pessoal? Houve uma grande migração para o Brasil, né? Né, ali na região das Minas Gerais, de centenas de milhares de pessoas, passou a 3 milhões de pessoas no final do século XVIII. E muita gente que veio da Europa, evidentemente. Pessoal, não queiram que se descubra ouro na sua cidade, vira um inferno. As pessoas não vão chegar para fazer uma festa, elas vão chegar armadas e o bicho vai pegar. É realmente, né, algo bastante complicado quando se descobre, né, jazidas de ouro tão grandes como aquelas das Minas Gerais no século XVIII. Então teve uma imigração muito grande. Outra coisa importante que tem que saber, William, sobre o século XVIII, com a descoberta do ouro, é que a gente tem, né, um ciclo né, quase um século extraindo ouro. O ciclo econômico do açúcar, ele acabou relegado a segundo plano. Né? Então aqueles ciclos econômicos do Brasil, que se estuda a história do Brasil colonial, açúcar, ouro e depois café, o ouro fica exatamente centralizado ali no século XIX, que é exatamente quando vai, é evidente, as pessoas ao invés de plantar cana-de-açúcar ou
qualquer outro gênero, vão tentar ficar enriquecidas de uma forma mais rápida. Outra dica importante são as batalhas, né? As pessoas brigavam muito por ouro, né? Então, o ser humano, ele, né, quando vê riqueza, ele enlouquece. A gente teve várias guerras, né, e disputas e morte e tudo mais. A mais famosa delas, a Guerra dos Emboabas, que era uma guerra entre os bandeirantes paulistas que descobriram ouro contra aqueles estrangeiros que eles chamavam pejorativamente de emboabas, e a coroa portuguesa acabou dando razão para os emboabas, né, para os estrangeiros, porque ela ia lucrar muito mais do que isso. Uma coisa que sempre cai nas provas, William, né, sobre o ouro, é a questão dos impostos. Né? A carga tributária ela já era pesada, porque é a relação metrópole-colônia, pacto colonial, você sabe, a colônia só existe para enriquecer a metrópole. Mas, durante o ciclo do ouro, isso aumentou, né? É como se o laço apertasse. Os impostos começaram a ficar mais altos e também houve ali uma fiscalização maior. O imposto mais famoso, que pode cair na prova, evidentemente, é o quinto. Né? O quinto, 20% de toda a produção do ouro ia direto para a coroa portuguesa. E só o quinto, professor, hoje é 27,5% lá o imposto de renda. Sim, mas na época era 20% diretamente para a coroa, mais todos os impostos, mais o pacto colonial que impedia que você produzisse coisas no país. Então, na colônia, era necessário importar tudo que vinha, tudo que precisava da metrópole. Então, a maior parte do ouro acabava indo realmente para a metrópole. O quinto era o mais odiado, tanto é que virou uma expressão, né? O quinto dos infernos, né? Ótimo. Uma expressão idiomática, porque eles não gostavam de pagar o quinto. Outra expressão interessante é a questão do santinho do pau oco, né? Aquela cara que se faz de santinho, mas que a gente sabe que não é um santinho, vem daí. Por quê? Porque eles faziam aquelas santinhos de madeira, só que eram ocos, para que pudesse esconder o ouro ali. Ele estava lá, né, um santuário, ia na casa do cara, o cara era super devoto, tinha todos os santos do panteão, né, da Igreja Católica, alguns até que nem existiam, mas estava lá cheio de ouro. Então o santinho do pau oco vem daí, uma expressão legal. Eu botaria, se eu fosse, né, fazer a prova do Enem, isso na prova de linguagens, né, a gente pegar expressões idiomáticas de onde é que elas vêm. Uma outra coisa importante também, né, a penúltima que eu vou falar pra gente aqui, dica, é a questão das casas de fundição. Foram criadas as casas de fundição, que evidentemente o próprio nome já diz, serviam para fundir o ouro em barra, para transformar, para legalizar o ouro. Mas não era essa a única função, né, William? Enfim, depois que as casas de fundição foram implementadas em 1720, não era mais permitido circular com ouro em pó, ouro em pepita, só com ouro em barra, já oficializado pela coroa. Mas não era essa a única função. A outra função, evidentemente, que já era deixar o ouro quintado. Quintar virou até verbo, né? Então o ouro já ficava quintadinho na casa de fundição, o cara entrava com 10 quilos, já ia embora com 8, a coroa já recolhia o seu imposto diretamente na casa de fundição. Teve uma revolta famosa também, revolta de Vila Rica, ou revolta de Filipe dos Santos, contra as casas de fundição, mas evidentemente a metrópole acabou punindo os revoltosos. A revolta mais famosa sobre o ciclo do ouro, todo mundo conhece, Inconfidência Mineira, né, que foi, né, liderada pela elite mineira, não é uma revolta popular, tem escravo, os escravizados iam continuar sendo escravizados se eles se tornassem independentes, e a população pobre também não foi convidada para essa festa pobre, né, para citar o Cazuza. Então, era uma revolta que acabou sendo descoberta pela metrópole, porque uma pessoa delatou. Tinha delação premiada no século XVIII, sabia dessa, William? Delação premiada. O cara, o Joaquim Silveira dos Reis, dedo duro, foi lá, entregou todo mundo, será evidentemente. Será que tem hoje delação premiada? Evidentemente que ele teve as suas dívidas perdoadas, e ele deu todo mundo, foi todo mundo preso. Depois as penas foram comutadas, elas ou foram suavizadas. O único que realmente que acabou pagando com a vida foi o Tiradentes, né? O glorioso Tiradentes, que hoje a gente comemora como se fosse um herói nacional, um líder de uma república que estava nascendo no final do século XVIII. Não é nada disso, tá? Ele foi, né, ele estava envolvido com aquela elite, e nem era uma separação do Brasil inteiro. Era aquela região ali e a elite, nada a ver com a maioria da população que era escrava, evidentemente. A gente comemora, é feriado, é legal ficar em casa, mas se vai estudar historicamente mesmo, não tem nada de heroísmo nessa história aí que foi criada depois pelos republicanos. E é claro, né? Então, essas são as dicas que eu tinha sobre ciclo do ouro, e o William com as deles. Eu não sei se tu tinha mais alguma dica aí pra eles. Não, a gente vai entrar em algumas dicas de livros, né? Quando o Sandro vai pegando os livros dele, porque como ele sempre tem esses livros em casa, né? Eu trago uns aqui que eu acabei lendo alguma coisa. Uns a gente leu
ver umas partes, mas vou se focar em alguns, né? Obviamente, quando fala sobre elementos químicos, não tem como não citar a tabela periódica. A tabela periódica, em qualquer site aí que lide com química, terá essas tabelas periódicas. Cabe a cada um aí escolher a mais pertinente para os assuntos. Só uma dica, né, que nem antes, a gente sempre, eles não vão talvez focar, se for focar em elementos químicos de tabela periódica, nos elementos químicos que são dados como de cara, e carbono, começa com C. Cara, o AU é um que talvez pode entrar, começa com AU, que é aurum, ouro. Prata também a gente sabe que argentum, então tem toda essa questão, né? Então vamos citar esses exemplos, só para dar uns detalhes aí para vocês. Da Alquimia Química, um livro da Ana Maria Afonso Goldfarb, ela é uma historiadora, uma doutora em História das Ciências, ela se graduou em Física e depois foi para o caminho da História. Eu acho bem interessante isso. Então ela divulga de forma histórica a ciência. Da alquimia química, tá? Então esse livro é interessante também para vocês fazerem a relação entre as duas coisas. Que os alquimistas sim foram importantes para desenvolver alguns produtos, alguns procedimentos que a gente conhece hoje. Testar coisas, tá? E os elementos, uma exploração visual, eu anotei aqui porque é muito longo, dos átomos conhecidos no universo. Esse livro do Theodore Gray, ele mostra os elementos químicos em fotos também, não só em textos, não só essas coisas. Então é interessante até para nós conhecermos eles nas suas estruturas, né? Sim. É bem interessante. Lembrando também que tem tabelas periódicas que são em acrílico, com exemplares de elementos químicos, mas, e aí o Sandro estava conversando antes, não vai ter o rádio lá, tá? Porque é radioativo, essas coisas. Plutônio, fazer uma bomba. Alguns elementos. Na Coreia do Norte acho que tem. Algumas tabelas periódicas aí, essas tabelas têm alguns elementos, mas uns não, obviamente, que não aparecem lá, tá? Então fica as dicas aí. A minha dica tá, a mais legal que eu tenho aqui, eu acho, é a Chica da Silva Cinderela Negra. Já tinha indicado esse livro num outro vídeo, né? Dá uma olhadinha lá no nosso vídeo sobre a Marie Curie, mas aqui eu vou falar um pouquinho melhor dela, que a Chica da Silva, ela foi escrava, ela foi libertada, né? Ela foi escravizada, depois foi libertada, casou com um homem super rico, né? Na região de Minas Gerais, Ciclo do Ouro. Se quiser saber muito sobre o Ciclo do Ouro, vai saber sobre o Ciclo do Ouro aqui nesse livro, e também a história dessa maravilhosa mulher, talvez a mulher mais importante da história do Brasil, certamente a negra mais importante da história do período colonial, né? Ela é uma exceção da exceção, né? Uma negra que se tornou uma mulher poderosíssima, né? Dona de muito dinheiro e de muito poder na região do Ciclo do Ouro. A autora Ana Miranda, que é uma grande historiadora, né? Uma excelente escritora também, tem vários livros de figuras históricas do Brasil. Recomendo esse livro aqui, ele mistura romance com história, é muito legal para quem gosta das duas coisas. Também, né, se alguém quiser um pouquinho, né, uma coisa mais de história mesmo, o grande Luiz Roberto Lopes, né, que já, né, era professor da URG, já faleceu, foi meu professor lá, e esses livrinhos pequenininhos da síntese universitária são muito legais. Ele fala da Inconfidência Mineira, evidentemente que fala do Ciclo do Ouro. Recomendo o Lopes também sempre. E, né, para quem gosta mais de uma história um pouco mais popular, né, sem a história dos grandes homens, né, a história, né, da população que vivia na região do Ciclo do Ouro, a Mary Del Priori tem essa coleção aqui que é Histórias da Gente Brasileira. Esse é o primeiro volume sobre a colônia, claro que não é só sobre o ouro, é toda a colônia, ela tem o de República e o de Império também, mas aqui fala evidentemente como é que era a vida, né, na região das Minas Gerais, sem tratar da história dos grandes homens. E, né, acho que era isso, né, o que a gente tinha pra eles hoje. Se inscreve não no se canal, inscreve, né? se inscrever, pessoal, a gente precisa da ajuda de vocês. Curte, compartilha, e todas essas horas vocês têm que dizer que gostam do nosso trabalho, tá? Isso, pessoal? esse é o nosso diálogo, porque essa ideia dá pra ideia, tá, galera? Valeu, Sandro, abraço. Pode crer. Nossa.